Outra maneira que você tem como aprender é online, um curso online. E aí eu vou falar do meu curso, tá bom? Não vou falar de outros cursos que existem por aí, porque eu não sei como funciona. O que eu sei é que aprender, primeira coisa, ensinar online é totalmente diferente de ensinar presencial. Por isso que a grande maioria das escolas odiaram ter que dar aula online durante a pandemia, porque é diferente e eles não sabiam como fazer. E muitas pessoas desistiram da dança, desistiram do balé durante a pandemia, porque passaram a fazer aulas presenciais online. A aula online, ela não é igual a uma aula presencial, porque senão não vai funcionar. Como é uma aula presencial? Uma aula de balé. O professor vai lá, se coloca lá, mostra o exercício, explica o que é para fazer, assim, passa na música e agora são vocês. E aí o professor, normalmente o bom professor, ele caminha pela sala, olhando aluno por aluno, começa olhando aqui, depois volta olhando, dá um toquezinho em um, coloca a mão no outro, dá uma batidinha lá no bumbum do outro. Não é assim a aula presencial? O que acontece ali? Existe um aprendizado muito pelo visual, muito pelo copia-cola, muito pelo processo de repetição. As correções, feedback são feitas pelo tato, contato físico. E aí a gente quer trazer isso para o online? Como é que aprende no online desse jeito? Para eu aprender pelo visual, eu ia ter que ter um telão para ver o meu professor do tamanho dele. Só que as pessoas, na pandemia, assistem às aulas como? Pelo celular. E eu vejo meu professor desse tamanhozinho. Como é que eu aprendo pelo visual? Se eu mal vou enxergar. Segundo ponto. Existe ali o processo do copia e cola no presencial, né? O professor coloca a Maria na sua frente e a Joana atrás de você. No online, meu amor, não tem como copia e cola. Ou você aprende, ou você aprende. Você não vai ter de quem copiar e colar. Gente, tudo isso foi um surto na pandemia para as pessoas, porque as pessoas não sabiam como fazer. Os professores não sabiam como ensinar online e as pessoas, os alunos, não sabiam como aprender online. Além disso, as correções, né? O professor ia passando na sala de aula, ele vai passando e vai olhando por diferentes ângulos. No online, amores, vocês colocam a câmera lá cagada e a gente do lado de cá como professor tem que ficar imaginando o que possa estar acontecendo. Então, se você fazendo aula online não tiver uma orientação de como posicionar a sua câmera, você não vai saber como fazer. E o professor não vai ter como te olhar, como te corrigir. Outro ponto, correção por tato. Na escola, na aula presencial, é muito comum o tato, ainda, infelizmente. Infelizmente, ainda tem muito disso do professor ir lá e te ajeitar. Não, você precisa saber como se corrigir. Você acha mesmo que a primeira bailarina lá da companhia XYZ, o professor fica colocando a mão nela para corrigir ela? Ou o professor só fala para ela, fecha as costelas? E ela já sabe exatamente o que fazer. É isso que eu ensino online para os meus alunos. Eu nunca coloquei a mão em um aluno meu online. Não tem como. Todas as correções são feitas baseada na consciência corporal desse aluno. Por isso a pandemia foi o ó para muitas escolas. Porque nenhum aluno sabe, o aluno que faz presencial tem muita dificuldade com essa questão da consciência corporal, porque a consciência dele vem pelo tato do professor, empurra aqui, fecha ali, cutuca lá. Não. Se você optar pelo ensino online, você vai aprender a conhecer o seu corpo para saber se posicionar. E isso, gente, eu estou falando do meu curso, do meu método. Eu não sei como funcionam os outros cursos. Eu não sei se a pessoa pega a aula presencial dela e traz para o online, ou se ela realmente desenvolveu um método para ensinar online. Aqui, eu desenvolvi um método para ensinar online. Porque a gente não nasceu ontem. A gente existe desde 2017, antes de pandemia. Qual é a vantagem do online? Cara, é um método pensado para adulto. A gente, nossa, eu não vou começar te ensinando
O Tandi, eu vou começar te ensinando a encaixar o quadril, que é uma coisa que a criança não necessariamente precisa ainda. O adolescente vai precisar, a criança não. A estrutura corporal da criança ainda não está toda formadinha. Então, ela ainda não está arrebitando o bumbum pela estrutura corporal dela. Então, não interfere tanto no eixinho dela, mesmo porque pouco se exige do eixo de uma criança. Balance, equilíbrio. O adulto, meu Deus do céu, você precisa já... Primeira aula, você já está fazendo equilíbrio. Segunda aula, você já está fazendo giro. Então, a primeira coisa que você vai precisar, se você é adulto, é aprender a encaixar seu quadril. Essa é a primeira coisa. Aprender a esticar seu joelho para não desenvolver uma condromalácia. Isso é um método pensado para adulto. Isso a gente tem no online. Além disso, desenvolver a percepção de autocorreção. O que é autocorreção? É eu estar fazendo um determinado movimento e, sem precisar olhar, perceber que tem alguma coisa errada. Eu não estou sentindo... Quem fez a aula ontem comigo? Ontem a gente fez uma aula em formato de live, foi uma aula prática. Quando eu faço demi-plié e eu não sinto a parte de trás da minha perna, femoral, bumbum, significa o quê? Significa que o meu pé não está fazendo a pressão adequada no chão. Meu joelho está indo para frente, está forçando estruturas do meu joelho e eu não estou ganhando musculatura onde eu deveria ganhar ao fazer um demi-plié. Quando eu começo a aprender dessa forma, eu tenho como perceber no meu corpo, na hora que eu tô no demi-plié, se ele tá certo ou se ele tá errado. E que hora que isso é importante? Na hora que eu vou girar a pirueta. Porque na hora que eu coloco o plié da pirueta, eu já consigo perceber se aquele plié vai me ajudar a girar ou se ele vai me atrapalhar. Agora, se eu preciso só do toque do professor, ferrou, né? Vou fazer a pirueta lá no palco, bem pertinho da coxia, para o professor poder me cutucar para eu saber se eu tô certo ou errada. Não. Não. A gente consegue desenvolver autocorreção, que é essa percepção. Cara, eu tô sentindo o lugar certo? Ah, não tô. Deixa eu pisar mais com o dedinho. Ah, agora eu senti. Agora eu senti. Ok? Além disso, a vantagem do online, você faz no seu horário. Você pode fazer aula agora, 15 para as 10 da manhã? Perfeito, você vai fazer aula agora. Ah, não, para você é difícil de manhã, você vai fazer à tarde? Ok, você vai fazer à tarde. Ah, não, eu preciso fazer de madrugada, Mari. Você vai fazer de madrugada. Eu tenho aluno do Japão. Lá do Japão. E provavelmente no horário que ela faz aula, eu tô dormindo. Percebe? Então, pelas aulas serem gravadas, você consegue fazer no seu horário, você consegue acelerar o vídeo ou ralentar o vídeo, assistir em câmera lenta, você consegue ir e voltar quantas vezes você quiser. Ali é um processo para aprender. Além disso, a gente tem um processo para praticar. Eu costumo dizer que escola presencial, as nossas aulas nas escolas presenciais, elas são para a gente praticar balé. Elas são perfeitas para a gente praticar. Mas se você quer aprender de verdade, depois de adulta, você precisa ir com calma. Uma das maneiras de você ir com calma, de você ter tempo de assimilar as coisas, é no online. Outra maneira, aula particular. Aula particular, com professor particular, que vai estar ali 100% do tempo com você. Só qual é o problema disso? É bem mais caro. É bem mais caro. Outra questão que a gente tem no online também é você aprende a desenvolver disciplina. Aqui a gente não joga você dentro de uma plataforma e te larga lá jogado e se vira, ó. Não, você recebe ali um guia. Se você quiser participar do desafio 2.3, que é um desafio que a gente tem aqui dentro para você ganhar um outro presente, aí a gente fala, ó, então até dia tal você tem que ter feito tais aulas. A gente vai te auxiliando nesse processo, se você quiser. Se você quiser fazer no seu tempo, na sua velocidade também, tá tudo bem. Mas aqui a gente tenta ir auxiliando sempre, para que você desenvolva essa disciplina. Além disso, você não precisa sair de casa, você tem a oportunidade de dançar seu solo. A gente tem a nossa formatura aqui, e é uma formatura que acontece online, virtual. Ali você tem a possibilidade de dançar seu solo. Você tem a possibilidade de aprender balé de repertório, que em escolas presenciais é muito mais difícil para adulto. Você tem a possibilidade de chegar nas pontas. Percebe? Então, existe um outro mundo, um mundo paralelo aqui. Qual é a coisa ruim do online? É que é tudo online. É bom
porque te dá a possibilidade de fazer, né, sem você precisar estar aqui no interior de São Paulo comigo, mas é tudo online. Os contatos físicos que a gente tem é muito pouco, um evento no ano, 2 eventos no ano ali, quando está fora de pandemia, né? Que aí você consegue me conhecer os outros colegas que forem no evento presencial e tal. Essa é a única desvantagem. E a aula particular, que é uma ótima maneira de você começar a aprender balé ali, porque você vai ter 100% da atenção do seu professor, vai conseguir aprender no seu tempo, vai conseguir aprender detalhes ali dos movimentos, né? Se o seu professor for focado nesses detalhes. A única questão é valor, né? Que é bem mais caro, o deslocamento que você vai acabar tendo que ir até o professor, ou ter um espaço para o professor vir até você, e a questão de não ter tantas oportunidades de palco, de dançar, de se apresentar e tudo mais.